Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Que bom estar com você mais uma vez. Nós estamos hoje no segundo dia de uma série de mensagens chamada Sem Filtro. E Deus falou conosco sem filtro na última vez que nós estivemos aqui. Deus tem falado conosco dessa forma. Ele quer que nós venhamos a desativar alguns filtros. É muito necessário. E hoje eu quero compartilhar com você algo da palavra de Deus também a respeito disso, desse tema sem filtro. E o que eu queria falar hoje com você, que eu gostaria de estar compartilhando contigo, é sobre algo poderoso chamado informação. Informação é algo poderosíssimo. É o que nós precisamos, é o que corremos atrás, é o que nos norteia. Mas nesse mundo de informação, nós nos deparamos com algo que se tornou o tema da mensagem de hoje. E o tema de hoje, para nós que estamos aqui, para quem nos assiste pela internet e que você quiser anotar, eu quero falar sobre fake news. Discernindo a verdade em um mundo de desinformação. Esse é o tema da mensagem de hoje. Fake news. Uma palavra que talvez não existia há alguns anos atrás, mas que hoje, hoje é muito falada. E o que isso tem a ver, quem sabe, com a nossa espiritualidade? Em dias em que nós temos informação na palma da nossa mão, que você acorda pela manhã e mesmo antes de você ir ao banheiro, você pega o seu celular e já chega a muitas notificações e muitas informações. E essa expressão se tornou muito comum também nos dias de hoje, apesar de que as raízes delas são antiguíssimas. Ela é simplesmente uma palavra nova para algo antigo, algo que já existe há muito tempo no nosso mundo. E a ideia hoje é como que nós podemos nos manter firmes, com os pés no chão, quando tudo aquilo que é de verdade está tão misturado com coisas que são de mentira, com coisas que não são reais. E de que maneira nós podemos, ou que ferramenta nós temos hoje na mão, para que nós possamos vencer esse tipo de coisa. Entenda de que eu não estou falando apenas dentro de um contexto político, porque isso chegou hoje para nós de uma maneira muito forte dentro desse contexto, mas eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. E eu queria ler um texto com você, que é um antídoto para cada ou para tudo ou toda fake news. E está escrito no Evangelho de João,
no capítulo 8 e versos 32. Jesus está falando, está discursando. Em algum momento, ele diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. João 8:32 precisa ser gravado no seu coração. João 8:32 não pode ser esquecido, o versículo que você precisa lembrar. Conhecereis a verdade, e a verdade então vos libertará. Nesse mundo da pós-verdade, se a gente pode chamar dessa forma, cheio de ambiguidades de informação, coisas que são duplas, as nossas redes sociais, aplicativos de mensagens, portais de notícia, que vivem nos inundando de narrativas de um mesmo evento, mas diferentes. Coisas que chegam para nós, mas elas são, na verdade, com uma pitada de opinião, e muitas vezes não é apenas a opinião, mas tem ali um pouco de quem eu sou, naquilo que eu estou vendo. Nós sabemos que uma mesma coisa contada por pessoas diferentes, tem visões diferentes. Isso nem sempre quer dizer que é ruim, porque se você está bem intencionado, com certeza você vai contar daquilo que você viu e que mais chamou a sua atenção. Você quer um maior exemplo disso? Bíblia Sagrada. Você já percebeu que nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João? Todos eles falam de quem? Jesus. Você já percebeu que na narrativa do Evangelho você vai perceber de que às vezes parece que eles estão falando de coisas diferentes, mas é uma mesma situação? E você pode pensar, a Bíblia se contradiz, a Bíblia está errada, porque um conta de um jeito, outro de outro. Mas quando nós observamos com atenção, nós percebemos de que é apenas o relato de um observador. Lucas era médico. Você vai perceber no relato dele de que ele é minucioso, ele era grego. Os gregos davam uma atenção à humanidade. O homem era o centro para os gregos. Então você vai ver Jesus sendo descrito como um homem perfeito. Você vai ver Mateus, que tinha toda uma ligação com o judaísmo. E essa ligação faz com que ele faça sempre uma interpretação do Antigo Testamento para aquilo que estava acontecendo. Era apenas a ótica, mas ele segue uma mesma verdade. Todavia, se nós sairmos da Bíblia e nós pegarmos qualquer outra situação, as pessoas colocam muitas vezes a sua paixão naquilo que elas estão explicando. Ontem, nós tivemos o primeiro jogo da seleção brasileira com um novo técnico acontecendo no Brasil. E aí, pela primeira vez agora, porque eles tinham empatado o primeiro jogo, agora venceram no Brasil. E aí, se você pegasse as notícias, alguns iam dizer, venceu, mas não convenceu. Outros vão dizendo, melhor jogo que vimos nos últimos anos. O outro vai dizer assim, ainda há muita desconfiança. E aí, se você pegar cada notícia, você não sabe o que acreditar. Se você não viu o jogo, você pega a primeira notícia e vai dizer, continua a mesma coisa, olha só, não convenceu. Você vai para uma segunda notícia, e aquele escritor apaixonado começa a descrever as jogadas e tal, e você se encanta, diz assim, rapaz, estou até com vontade de ver um VT disso, porque eu acho que... Porque dependendo quem te conta, você começa a olhar pela ótica de quem está contando para você. O grande problema é que algumas pessoas pegam a primeira informação e elas param ali. E isso acontece sim no viés político, sim acontece nas informações dadas a respeito de uma região, sobre algo que aconteceu, seja uma catástrofe. Mas isso também acontece na igreja, mas isso também acontece na sua família, mas isso também acontece na sua casa. Se você vem de uma família grande, talvez você viu isso acontecer, porque quando seu pai chegava em casa, ou sua mãe chegava em casa, o irmão mais velho ia trazer o relato do que aconteceu durante o dia, e se você não andou na linha com ele, com certeza você ia ser o alvo de algo ruim, porque no relato que ele está trazendo,
o peso ia ficar sobre você, principalmente se você não fez a coisa certa. Mas dependendo quem ia trazer o relato, dependendo de como vinha, e às vezes tinha aquela mamãe que incomodou-se com os filhos durante todo o dia, e eu estou falando de um contexto antigo hoje. E ela dizia assim: ah, quando o teu pai chegar em casa. Aí todo mundo já se arrepiava. Eu não sei nem se o pai era ruim, mas quando a pessoa fala assim: ah, quando ele chegar, eu já penso: meu Deus, quem é esse homem? O fato é de que eu me lembro dos meus primos, principalmente, que eles começavam a fazer tudo certo. E quando o pai às vezes chegava em casa dizendo: aconteceu alguma coisa de errado aqui? Aí a tia já dizia assim: não, foi tudo bem, está tudo resolvido. E aí tu sentia que a graça do Senhor veio sobre ti e te deu o livramento, porque amenizou o relato. Dependendo como é trazido o relato, algumas pessoas aumentam demais, e isso é fake news. Quando nós pegamos algo que era pequeno, dizemos assim: olha, não dá mais, com fulano não tem mais jeito, e às vezes nem é tudo aquilo, mas você coloca a tua emoção na tua fala, você coloca às vezes a tua tristeza, ou você coloca o teu desgosto por alguém, e você simplesmente desmancha com a dignidade da pessoa. Há poder de fazer isso? Sim. O nome simples disso é fofoca. Quando você pega e conta do outro algo que nem é tão verdade assim. Isso existe? Existe. Isso é fake news? É o nome bonitinho que acharam, ou novo que acharam, por uma coisa antiga, que já existe há muito tempo. E as pesquisas mostram que, em média, uma fake news espalha-se mais rápido e atinge mais pessoas do que uma notícia verdadeira. Por que será? Talvez porque as pessoas gostem de falar mal das outras. Que chato falar isso, mas isso é verdade. Você conta algo bom, as pessoas: ah, que legal, aconteceu, meu, que show, hein? Você conta algo ruim, oh, não acredito, me fala mais. Só pegue e olhe para os jornais que tem mais audiência. É os que contam que alguém salvou um gatinho que estava na árvore, que alguém fez uma boa ação, devolveu o dinheiro. Não, tiros, alguém assaltou, e fazem todo aqui, e mostram uma tragédia que aconteceu, e aí as pessoas querem ouvir isso. Nos dias de hoje, você recebe muitos vídeos na internet, você recebe muita coisa, e percebam, às vezes a gente está escutando uma coisa e a gente pensa assim: meu, será que isso aqui é verdade? Meu, que loucura isso aqui, vou compartilhar. Eu nem sei se é verdade, e provavelmente não é, mas cara, eu acho que é verdade. E aí eu fico no acho, meu Deus, sangue no olho, né? Compartilhar para uma lista de gente, e depois você vai lá nos comentários assim: ó, isso é mentira, está escrito aqui, que não é verdade e tal, mas você compartilhou para um monte de gente que não pesquisa e que passou a odiar alguém a partir de um vídeo. Isso aconteceu muito, já acontece muito. Ou às vezes nós entramos em desespero com coisas que não são verdade, principalmente em tempos de IA, inteligência artificial. As pessoas montam vídeo. Esses dias eu vi o Ayrton Senna falando de uma coisa que aconteceu semana passada, e ele nos comentários dele aqui falando, e tu olhava para a boca do rapaz e ele estava falando, o cara morreu em 94, mas era perfeito. E a gente pega aquilo como verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você: toma muito cuidado e vigia muito, porque tem coisas que os teus olhos estão vendo, mas não são verdade. Porque principalmente quando nós estamos predispostos a ver algumas coisas, predispostos, às vezes nós estamos olhando por um ângulo e estamos pensando mal do irmão. Sabe aquela pessoa que está de cara amarrada e você olha para ele e ele continua te olhando com a cara amarrada, e daqui a pouco vira e sai. Tu pensa assim: meu Deus, o irmão tem uma coisa contra mim, o que aconteceu? Dependendo como é o teu coração, já assim, mas eu sabia que não era flor que se cheira, também não faz falta para mim.
Eu já olhei, eu já sentia que era trevas ali. Eu sentia que não tinha algo bom e agora tem a confirmação. Mas não acredita que me olhou na cara? Não me deu a paz. E virou e foi embora. E o irmão, agora vamos lá para o lado daquele irmão. Passou um dia terrível, demitido do trabalho, triste, angustiado, olhando para um canto. Sabe aquele momento que tu olha para o vazio, tu não está vendo ninguém e nem nada. E se for homem, ainda está na caixa do nada. Como é que eu vou pagar as contas agora, meu Deus do céu? Eu vou ser despejado. E agora? Ai, que loucura, mas... Ai, não, mas eu não podia ter feito aquilo comigo. E o olho vai fechando. Se for eu mesmo, já vai fechando a cara assim, ó. Vai ver assim, não, o sangue de Jesus tem poder, eu vou para casa. E quem estava na direção dele já está pensando errado. E sai espalhando o quê? Boas novas, evangelho. Nada, fake news. Sai espalhando que o irmão não presta. Isso está presente no mundo de hoje, mais forte do que algum dia já foi. E essa origem dessa desinformação, onde é que isso começa? Vou dizer para você o endereço onde começou a primeira fake news. Jardim do Éden. Jardim do Éden. Deus vem e traz uma informação. Gente, desfrute de tudo aí, tá bom? Só aquela ali, bem no meio ali, tá vendo? Tá vendo? Bonitinha, né? Aquela ali é minha. O resto, ó, fica à vontade. Tô indo, tá? Vou dar um rolê no universo, vou ali na outra galáxia, já voltei. Tem. Não está na Bíblia, gente, só estou inventando isso agora, só para dar contexto no que eu estou falando, né? O pessoal não, fala mesmo isso aqui na Bíblia. Quando Deus está fora, entra a serpente com a fake news. E Eva, né? Eva, bem. Cobra naquela época falava, porque senão, imagina a mulher, a cobra falando, aí sair correndo. Provavelmente trocava uma ideia. E aí Eva, bom dia, tudo bem e tal. O que Deus falou para vocês dessa árvore aqui? Isso aí, senão comer morre. Certamente vocês não vão morrer. Que na verdade isso aqui é o seguinte, é porque Ele não quer que vocês tenham acesso ao que Ele tem. Que no dia que vocês comerem isso aí, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês vão saber a diferença aí do bem e do mal. Agora eu te pergunto, quanto de mentira tem nisso? O que é o problema da desinformação, da murmuração, ou de algumas outras cositas más, que muitas vezes se espalham no nosso meio? É porque é uma fake news revestidas de verdade. Porque, olha, não é que vão morrer. É porque Adão e Eva provavelmente pensaram, né? Comeu, caiu. Não é bem assim. É que os olhos de vocês vão se abrir. Mentiu? Não. Se abriram. Vocês vão ter o poder de conhecer o bem e o mal. Ele mentiu? Não, eles conheceram. Mas levou-os ao engano. O grande problema, quando nós não temos discernimento, quando nós não temos cuidado, quando nós não vigiamos, quando nós rodeamos lugares que nos tentam, é que nós caímos em desinformação. Não é bem assim. Não é bem desse jeito. E aí ele consegue enganar e levar à desobediência. Porque pega algo que é verdade e faz... Ele transveste isso com outra verdade. E ele convence. Quantas pessoas hoje que pegam versículos bíblicos e fazem a tradução a seu bel prazer. Colocam dentro do verso o que eles querem. E não extraem do verso a verdade. Não fazem o que em teologia nós chamamos de exegese, quando você tira a verdade de dentro. Mas fazem o que? Uma exegese, quando você coloca o que você quer, para que aquela tradução esteja a teu bel prazer. Cuidado com as interpretações da Bíblia. Então veja bem, hoje nós estamos cercados da mesma coisa que Satanás espalhou
lá no Éden. Então, a distorção da verdade foi a primeira arma usada contra a humanidade. A primeira arma que foi usada foi a distorção da verdade. E hoje, continua sendo. Continua sendo da mesma forma. E hoje, essas mentiras, elas vêm disfarçadas de um relativismo, sabe? As pessoas dizem assim, não, mas cada um tem a sua verdade. E aí parece uma coisa muito inteligente de se falar. Não, a sua verdade e a minha verdade são diferentes por causa da nossa ótica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque enquanto em alguns âmbitos é possível que as nossas visões estejam de ângulos diferentes, todavia, biblicamente nós entendemos de que existe uma verdade imutável. Jesus Cristo é o Filho de Deus que desceu à terra, entregou-se por nós na cruz do Calvário, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, onde intercede por nós, e um dia Ele voltará, verdade absoluta. Aleluia, aplauda o Senhor. Existe mentiras travestidas de autossuficiência. Ou seja, o homem não precisa mais de Deus. Ele pode ir sozinho, ele é o centro do universo. Existem mentiras travestidas daquilo que ele chama de redefinições de certo e errado. Não, não é bem assim. Não, isso aí não tem nada a ver. E as pessoas, com a sua oratória, começam a lançar dúvidas sobre aquilo que te trouxe até aqui. Aquilo que norteou a tua vida até esse momento. Nós precisamos entender, por João 8,32, que em meio a esse mar de desinformação, a âncora firme é a palavra de Deus. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, ou conhecerão a verdade. E essa palavra, escrita em grego, conhecerão, ela vem de ginosko, e significa não apenas ter uma informação intelectual, mas ter uma experiência. A palavra usada aqui para conhecer, que Jesus utilizou e que o escriba colocou no texto, não fala de apenas conhecer de, uau, é você, mas de ter uma experiência. Então não é conhecer de você sentar aqui numa quarta-feira e ouvir uma boa palavra e sair daqui dizendo, eu conheço Jesus, mas é de você andar com Jesus a ponto de ter uma experiência com Ele. O que fortalece as pessoas para que elas não caiam, para que elas não desistam, para que elas continuem no caminho, para que elas enfrentem as suas tribulações, as tempestades da vida, mas elas continuem, está atrelado não apenas conhecer de ouvir falar. Porque quem conhece de ouvir falar, cai, sai, não permanece. Mas quando você tem uma experiência com Cristo, nada mais te faz duvidar dele. Você passa pelo vale da sombra e da morte, mas não teme mal algum, porque sabe quem está com você nesse vale. Aleluia! Sabem quem tem crido, como Jó. Jó tinha uma experiência com o seu Deus, a ponto dele estar no chão, cheio de tumores, de ter perdido seus filhos, de ter perdido as suas riquezas, mas dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e há de ser que ele se levantará. Meu Deus, que fé tinha esse homem! Não era apenas uma fé vaga, vazia, em algo que ele ouviu falar. Ele tinha uma experiência de caminhar com Deus, e depois disso, Deus ainda deu um plus para ele, que ele falou assim, olha, hoje eu estou dando aqui um upgrade no que eu tinha, porque os meus olhos te veem, porque algo espetacular está acontecendo. A experiência com Deus, ela não termina no momento que você chega à frente no púlpito e entrega a sua vida a Jesus. A experiência, ela continua, ela te leva para o dia a dia, ela te leva às águas do batismo, ela te leva aos dons espirituais, ela te leva ao serviço, ela te leva a passar pelos momentos difíceis da vida que todos nós passamos, aonde você vê muito mais ainda a mão de Deus, e então você tem uma experiência. O que acontece é que chegam as fake news, é que chegam as mentiras, é que chegam as fofocas, é que chegam as calúnias, e elas chegam, e elas vêm, mas você não se abala, e você começa a fazer uma diferenciação entre o que é espiritual e o que é material, e que nem sempre aquela pessoa que está sendo um agente de Satanás naquele momento é ruim. Por quê?
Porque ali está uma alma que precisa de auxílio, que precisa de ajuda e que precisa da tua intercessão. E aí você vai lembrar, porque você conhece a palavra, que Jesus disse: ei, orai pelos vossos inimigos. Jesus queria que a gente tivesse inimigo? Óbvio que não, mas naquele momento que a pessoa te faz uma calúnia, ela não se tornou tua inimiga? Tornou-se. O que você vai fazer? Amaldiçoar ela? Ore por ela, porque você chegou num patamar de entendimento que aquela fake news não te faz mal. Aleluia, a palavra de Deus é superior a isso. Glória a Deus. Então, quando nós caminhamos pela palavra, e aqui diz conhecer a palavra, ter experiência com a palavra, andar com a palavra. E quem é a palavra? Jesus, o verbo que se fez carne. Diz o seguinte: a verdade vos libertará. Existe uma libertação que acontece depois. Nós podemos ficar presos numa fake news? Podemos. Nós podemos ficar presos em algo que enfim, alguém falou e a gente foi convencido de que sim. Você já recebeu uma palavra de alguém que você confiava muito e essa pessoa falou algo para ti e você confiou e nem foi atrás. Por quê? Eu confio nessa pessoa. Mas depois de um tempo você descobriu que aquela pessoa te mentiu. Ou que aquela pessoa passou com tanta firmeza, mas nem ela sabia se era tão verdade assim. E o que aconteceu é que você reproduziu uma mentira. Você reproduziu algo errado. Isso acontece muito na internet. Quando nós passamos uma notícia que não é verdade. Quando às vezes nós pedimos ajuda para alguém e gente, olha, e se tem uma coisa terrível hoje, eu vou te dizer. Existem vídeos tão bem construídos, com cenas recortadas de pessoas em necessidade real. Você olha uma criança toda machucada de enfermidade, e você se compadece, você olha ali e diz assim: doe agora, o que você puder para ajudar, porque eu preciso de uma cirurgia que custa 200 mil, e aquela loucura, e você pensa: meu Deus, só conseguiram 50, eu vou ajudar nem que seja com tanto, e você está movido. Aí quando você vai pesquisar aquilo, o nome da criança é completamente outro, essa criança é de outro lugar, foi recortado, aquele pix é de alguém que é um salafrário, que está levando o dinheiro das pessoas, com base em uma coisa que é verdade, mas naquele contexto é mentira. E nós vamos nos desacreditando. E nós vamos ficando frios com tudo isso. E o que Satanás tem trazido sobre a terra é frieza. Frieza. Às vezes, nós colocamos tudo dentro do mesmo saco, como a gente costuma dizer, né? Na nossa linguagem. E o que acontece? Alguém roubou. Alguém foi mercenário numa igreja, nenhuma igreja presta. Teve pastor que foi bem sem vergonha, todo pastor é sem vergonha. E as pessoas vêm carregadas disso para a igreja. E a igreja muitas vezes sofre na tentativa de continuar sobrevivendo e levando a mensagem do evangelho, fazendo seus programas. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Porque as pessoas tiveram tanta desinformação. Ou pelo medo, começaram a juntar tudo em blocos, infelizmente. Mas aqui a Bíblia diz que quando você conhece a verdade tem o poder de libertar você. Quando você de verdade conhece, e como eu disse aqui, o que é essa verdade? Ela não é o que se fala, mas é o que se experimenta. O que você tem experimentado na igreja? O que você tem experimentado quando você senta nessa cadeira? O que faz você voltar? O que faz você conectar a internet sempre no mesmo horário, na quarta-feira ou no domingo pela manhã para pegar uma mensagem? É que você não apenas recebeu uma informação, mas você tem tido uma experiência com Deus, seja na tua casa ou na casa do Senhor. Uma experiência tem acontecido, e essa experiência vai levar você a uma libertação de tudo aquilo que prendeu você até o dia de hoje. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E na verdade já está acontecendo, porque a verdade vem e ela nos liberta da ignorância e do engano. Ela nos liberta do pecado e das suas consequências. Ela nos liberta do medo, da ansiedade, da manipulação. Talvez você foi manipulado, e eu preciso dizer isso, talvez até mesmo dentro da igreja. Existem tantas doutrinas por aí, tantas heresias por aí, onde as pessoas são dominadas pelo medo.
Medo. Porque se você não vestir tal roupa, porque se você não fizer tal coisa, mas que se você não orar dessa forma, mas se você não isso, se você não aquilo. Gente, cada um é livre para seguir o que quiser. Agora, o grande problema é que algumas pessoas estão vacinadas contra o evangelho, porque entraram dentro de uma igreja e alguém lhes convenceu que ela não tinha mais salvação se saísse daquele lugar, porque só naquele lugar haveria salvação, e essa pessoa está perdida no mundo, não consegue se conectar com nada, com ninguém, nem com Deus, porque se sente condenada, completamente condenada. Mas eu estou aqui para pregar um evangelho de libertação, e a verdade vem para você para dizer que enquanto você respira, há chance para você, e se o teu coração ainda anseia por Deus, você não blasfemou não contra o Espírito Santo, você tem salvação, e hoje as portas da graça estão abertas para a sua vida. Existe salvação para você. Mas a minha vida foi muito terrível. Gente, se nós vamos falar de gente terrível, é só você ler a Bíblia, e por isso que não foi escondido nada dos caras terríveis da Bíblia, que foram um nojo de pessoa, mas que o Senhor os levantou, porque houve ali arrependimento, e eles encontraram o lugar da graça. Cuidado, porque Satanás espalha as suas fake news, dizendo, através, muitas vezes de um púlpito, algumas coisas para as pessoas que mata elas ali embaixo. Tome muito cuidado, porque o altar é um lugar de vida, é um lugar de exortação também. Às vezes, as pessoas me mandam um videozinho dizendo assim, o pastor disse hoje que a palavra ia ser leve, e aparece um bichinho moendo, né? Diz assim, o pastor pegou pesado hoje. Tem exortação? Tem, de vez em quando tem. Mas a exortação bíblica é aquela que te dá uma alinhada assim, ó, e você fica melhor, porque a Bíblia diz que a árvore que dá fruto, ele poda, dói, e corta aqui, corta ali, para quê? Para que dê mais fruto ainda, para que você frutifique ainda mais, para que você cresça ainda mais. E nós precisamos cultivar esse discernimento, em meio a tanta desinformação, vivendo sem filtro com a verdade. A verdade é sem filtro, deve ser dita sem filtros, mas como você entrega a verdade faz toda a diferença, toda a diferença. Eu gosto muito de como alguém certa vez ilustrou que a verdade pode ser entregue como alguém que entrega uma folha nas mãos do outro, ou como alguém que amassa essa mesma folha e joga na cara. Continua sendo uma folha de papel, mas há uma diferença na entrega. Assim também é a verdade. Para que nós possamos viver isso, primeira coisa, precisamos nos ancorar na palavra de Deus. Fazer a leitura, meditação, estudo da Bíblia como uma prioridade para nós. Isso tem ficado de lado. Lembra que do Salmo 119 diz, no verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Nós precisamos constantemente estar recebendo dessa luz, constantemente recebendo desse alimento diário, como um mergulhador que para ir mais fundo, ele vai precisar de um estoque de oxigênio, precisa estar constantemente trazendo para dentro de si, e assim também é para que a gente mergulhe em Deus, pedir discernimento ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é aquele que te acompanha até o dia do Senhor. Precisamos desse discernimento que vem dele. Então, cuidado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:14, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entender, porque elas só se discernem espiritualmente. Significa dizer que algumas dificuldades que nós temos é porque ainda estamos muito naturais, porque ainda não chegamos à altura de ser espiritual. Isso é muito ruim, porque se nós formos uma igreja somente natural, qualquer fake news nos leva para qualquer lado que seja. Somos levados por qualquer vento, não temos estabilidade. Precisamos ter esse discernimento e nos tornar espirituais. Devemos orar ao Senhor pedindo essa sabedoria, esse discernimento para reconhecer, analisar criticamente também as informações que chegam, as palavras que você ouve, as pregações que você ouve, em dias que as pregações estão aos milhares de milhões na internet.
Cuidado com o que você escuta. Porque às vezes nós procuramos aquilo que está de acordo com o nosso coração, mas a Bíblia diz também que o coração do homem é enganoso. Tome muito cuidado. Não acredite em tudo que você vê, que você lê. Questione a fonte, o propósito, a veracidade disso. A Bíblia fala de uns cristãos chamados bereanos, de Bereia, e que eles não chegaram acreditando em tudo que Paulo estava falando. Eles foram para as Escrituras, para ver se era aquilo mesmo. Estão errado? É claro que não. Consulte a palavra, busque na palavra. A Bíblia fala em Provérbios 14:15, o tolo, ele crê em qualquer palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele é atento. Isso é Bíblia sagrada. Glórias a Deus. E uma última coisa, viva em amor. Em verdade, em amor. Seja um agente da verdade. Não compartilhe coisas que você não tem certeza. Não compartilhe a respeito do teu irmão coisas que você não tem certeza a respeito dele. Mas uma coisa é certa, se alguém está virando alvo de alguma fofoca ou de alguma coisa, essa pessoa precisa de oração. Ela precisa de intercessão. E nesse mundo que tenta nos levar constantemente à desinformação através dessas fake news ou notícias distorcidas, narrativas manipuladoras, heresias, nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus, conexão com Deus. E entenda, você já ouviu que não precisa de Deus. Você já ouviu que não precisa de igreja. E as pessoas, assim como Satanás no Éden, elas usam a palavra dizendo assim, mas a Bíblia diz que nós somos o templo. Você já não ouviu isso? Nós somos o templo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso estar lá. Eu posso fazer. Eu posso ser, eu tenho que ser. E aí é totalmente revestido de uma determinada luz, né? A Bíblia diz que ele também se transveste como anjo de luz. Tome muito cuidado. Nós vivemos em um mundo enganador. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O que nós precisamos fazer é nos agarrar à verdade. E a Bíblia é a verdade. Leia a palavra de Deus. Nós temos que voltar para o básico. Eu não vim aqui para dar para você chaves de coisas que, meu Deus, se eu fizer tal coisa, ou se eu for em determinado lugar, ou se eu frequentar tantos cultos. Não. Volte para o básico. Volte a ler a palavra e volte a fazer a sua oração, porque você vai ter um encontro real com Deus. Você vai ter uma experiência com Jesus. Você precisa de uma experiência. Terça-feira tem oração aqui na igreja. Quem sabe você precisa de um tempo de pegar uma cadeira lá do canto onde ninguém está perto e você se derramar na presença de Deus. Faça isso, alinhe a sua vida. Você vai ver no meio dos teus problemas uma manifestação sobrenatural de Deus e você vai entender o que eu estou falando aqui. Cuidado, porque o que você ouviu, quem sabe, da sua esposa ou do seu marido, pode ser fake news para destruir o teu casamento. Quem sabe o que você tem ouvido no seu coração, e há muitas pessoas que dizem assim, mas eu senti no meu coração. Cuidado, porque se você estiver um pouquinho desalinhado, tudo aquilo que você sente também não vem do Senhor. Cuidado com isso, porque nós algum dia, quem sabe, já sentimos, algum dia estávamos tão no centro da vontade de Deus que nós sentíamos, que nós tínhamos visões, que nós tínhamos um discernimento, mas sabe o que acontece quando você se desalinha um pouco? Já não vem mais de Deus, e o teu coração é enganoso por natureza, e ele pode estar enganando você. Você pode estar recebendo de ti mesmo informações na tua própria mente, que estão te levando a fazer coisas erradas, a desistir de você, porque constantemente você tem ouvido, eu não consigo, eu não posso, eu não sou mesmo, eu nunca vou ter, não dá para sair disso. E isso é uma fake news que vem do inferno. Isso não vem do Senhor, porque enquanto dentro da tua cabeça, e escute isso, e eu vou finalizar, dentro da tua cabeça, já apareceu assim, eu sei que Deus não se importa comigo, diante daquilo que eu estou vivendo, eu sei que Deus não se importa, mas quando você vai para a palavra em Isaías 41:10, o Senhor está dizendo, eu sou contigo,
eu sou com você. A fake news vem na tua mente como aquela seta maligna dizendo: nada nunca vai mudar, eu sei que eu não vou conseguir mudar, eu sei que fulano não vai mudar. Aí a palavra vem em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. Vai ter mudança sim, vai acontecer a mudança. Não dá para confiar na Bíblia, pastor, a Bíblia está ultrapassada. 1 Pedro 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. É por isso que nós estamos tantos anos depois, não apenas 2000 anos depois. O Novo Testamento sim, é o mais novo, mas nós lemos também o Antigo Testamento, que já tem milênios. Mas quando você lê Provérbios, que foi escrito há tanto tempo atrás, uns 4000 anos atrás, você lê Provérbios e você sente que é atual, que está acontecendo nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, assim como as misericórdias de Deus, e a misericórdia de Deus está nesse lugar também. Eu quero pedir que você se coloque de pé.